Bom dia, pessoal. Começando mais uma live do Radar Semanal. Semana do dia 14 ao dia 18 de outubro. Hoje a gente já tem a lista de ações prontinhas, que o pessoal mandou no grupo ontem. Então vamos olhar Ibov, dólar, Bradesco, Simpar, Movidas, Suzano, Vale, Brava Energia, Açaí, Banco do Brasil, Ânima, Dexus, Cogna, meu Deus, B3, SA3, JBS e Marfrig. Beleza? Deixa eu já. Share, share. Share. Beleza. Pessoal, a gente tem aqui o Ibov. Tínhamos demarcado aqui essas duas regiões aqui, né? Os 130 mil pontos, que foi esse fundo aqui, bastante testado outrora, como eu sempre gosto de voltar aqui, né? Foi um ponto que por muito tempo foi um topo muito complicado do Ibovespa passar, né? Como a gente veio vendo a luta aqui, lembro que passei que o ponto-chave para o Ibovespa voltar e renovar ali o topo histórico era a região dos 129.500. Então, a gente pode dizer que aqui está na mesma região, tá? Mas eu boto no 130, porque foi onde ele foi testado e entrou defesa. Pessoal, o Ibov aqui continua numa tendência de baixa de curto prazo, tá? Por enquanto, não vejo nenhum sinal de reversão ou nenhum sinal aqui que ele possa voltar e buscar aqui o topo histórico, né, no 137.500. Hoje, o ideal é que ele venha romper aqui esse 131.700, que foi esse topo aqui, que deu início a essa correção aqui no início do ano, tá? Bem interessante que ele segurou, não renovou a mínima da sexta-feira, tá? Mas a sexta-feira renovou a mínima dos últimos 2 dias, então fiquei um pouco preocupado, achando que ele poderia vir buscar essa região dos 128.500, 128, tá? Mas só vejo ele voltando a renovar o topo histórico ali, primeiro rompendo aqui os 133.500 e depois esse forte topo aqui que a gente tem 134 aos 135 mil pontos, tá? Que ele inclusive lateralizou aqui um tempo antes de cair. Não tem um W aqui ainda, mas pode se formar. Mas assim, é um W que, não, se olhar na literatura, não é um W 100% correto, tá? O ideal aqui é que ele continue lateralizando um pouco, para poder romper primeiro esse 131.700 e vir testar esse 133.500, tá? Volume ontem foi na média, né? Nossa média está bem baixa. O IFR ainda se encontra em região vendedora, tá? O OBV está acompanhando, mas não está me mostrando nada de sinal de compra ou possível, ou possível reversão, tá? Lembro até, Filipão, você que está aí, a gente conversou sobre se eu não me engano, foi BOVA 11, né? Então foi bom até realizar a BOVA 11, né? Voltou a subir. Até vou te falar, tá? Quando voltar aqui na região dos 131.900, 132, eu vou voltar a aumentar a venda de BOVA, tá? É um girinho que é bom se fazer e nunca deixar zerado o BOVA ali. Se você conseguir girar bem, o aluguel ali é barato, não é um aluguel muito caro, não é muito ruim. Cara, é ideal você ficar ali. Aí você, por exemplo, está com 150, aí você vendeu 100 lá no 127, como a gente conversou. E aí você jogou o ponto médio da sua venda lá para 140 e poucos, né? Igual, por exemplo, eu vou até mostrar aqui o meu. Não sei se eu vendi ontem, mas não vendi não. Aqui onde está o meu ponto médio. 147.
porque justamente eu fiz eu girei esse lote, e agora, quando voltar aqui na média de 21 períodos, eu vendo um pouco, e se voltar aqui para cima, eu vendo mais, entendeu? Então, estou bem tranquilo com esse lote aqui. É justamente esse giro que eu gosto de fazer, entendeu? Você vê aqui, eu tenho R$ 6.000 de funding aqui, se eu quiser operar alguma coisa. Tá baixo porque realmente entrou um fluxo vendedor e resolvi, né, botar um dinheirinho no bolso. Dólar futuro. O dólar, sinceramente, cara, essa Fibo aqui tá perfeita para ele. Chega aqui nesse ponto dos 5.670, o próximo é a região dos 50% de Fibonacci aqui. É um ótimo ponto de venda, tem se mostrado um ótimo ponto de venda, tá? Ainda está comprador, ainda está com sinal comprador, como a gente pode ver aqui no MACD, e querendo encaixar uma tendência de alta, volume ainda um pouco baixo, né, para ontem, mas o IFR também se encontra em região compradora. No semanal, a gente ainda tem, não vou dizer que é mais um oco, mas a gente ainda tem uma possível correção aí, mas tem que perder esses 5.419 aqui, 5.420, cara. É muito, muito forte esse, esse suporte aqui, tá? Se eu jogo ele para cá, só para a gente fazer um exercício, olha como é um suporte testado, né? Foi um topo anterior durante todo esse ano. Então, é muito difícil ele romper aqui essa região. O ideal é que realmente rompa, venha a confirmação e assim ele corrija mesmo. No semanal, o IFR já deu uma aliviada, o IFR não, desculpa, o MACD já deu uma aliviada boa, né? O ADX também está virando para tendência de baixa. O IFR deu uma enfraquecida, mas ainda continua em região compradora, e o ABV não está mostrando nenhum sinal de reversão, né? Então, pior que está assim. Pior que está assim. Tá vendo aqui o oco aqui do semanal? Ele deu uma oportunidade, né? Deu uma oportunidade de venda, mas não ativou. Não veio nem testar o suporte, na verdade, né? Vamos acompanhar. Mas assim, eu acho que é difícil o dólar passar essa região aqui. Acho que entra muita venda aqui, muita venda mesmo. Segue comprador. Vamos começar. BBDC. A BBDC ainda estou bem confiante para a BBDC para o final do ano, né? Deixa eu olhar no 240 também. BBDC tá com uma cara, com uma montagem, só falta volume de continuação de tendência ou encaixar uma tendência de alta aqui, tá? O ideal é que o BBDC rompa essa linha de tendência de alta que ele fez aqui no curto prazo. Opa, rompa essa linha de tendência de alta que ele fez no curto prazo aqui, para a gente poder ver o BBDC aqui de novo testar os 15,40 e posteriormente aqui o 15,90. Mas eu chamo a atenção para o semanal. Se ele conseguir sair dessa região aqui, desse topo aqui que está bem marcado em 15,70 e depois de 16,29, BBDC provavelmente pode buscar esse topinho aqui nos 17,80, R$ 18, que inclusive foi o alvo que eu passei, tá? Acho que ele lateralizou muito aqui nessa região, já está na hora de subir. Até porque acho que todos os esqueletos que tinham no armário aí de BBDC já saíram, né? Desde Americanas aí, toda provisão de prejuízo que eles tiveram, eles já botaram no balanço. Então, acredito que agora seja a hora da virada aí de BBDC, pelo menos figurar aí perto dos bancões, né? Ali nos 20 e poucos reais. Continuo com um panorama positivo para Bradesco. Eu acabei pegando a opção de BBDC 3. Realmente eu não observei na hora. Mas eu sigo nela, com panorama nela, é para 14/11, então a gente tem um tempo bacana aí para o gráfico trabalhar, né? Se sair aí essa notícia da contenção de gastos do governo,
pode ser que a gente tenha aí um fluxo positivo no Ibovespa, né? Depois da revisão de rating que a gente teve, também não sei como, mas não estou aqui para julgar, estamos aqui para ganhar dinheiro, né? Simpar, esse aqui foi o Iago que mandou. Essa é sofrência, viu? Cara, Simpar, eu acredito. Deixa eu só pegar o microfone aqui. Eu acredito que Simpar é long play também de queda de juro, que um dia deve chegar, né? Ela tá num fundo aí, cara, que assim, se eu fosse operar a longo prazo, é o fundo que eu comprava. Inclusive, o Iago comprou ontem uma quantidade boa, então é o fundo que eu compraria para long. Agora, se você me perguntar, tem algum panorama de operação de curto prazo? Cara, não, não tem. Para mim, não tem, tá? Eu não vejo compra aqui para uma operação de curto prazo. Eu só vejo compra aqui para um position, caso você esteja acumulando para quando o Simpar conseguir se desalavancar lá no futuro e aí juro cair, e isso der uma colaborada no tamanho da dívida que ela tem, aí sim eu vejo Simpar subindo, tá? Tem que lembrar que a alavancagem de Simpar é muito alta e juros altos fazem com que que ela sofra com essa alavancagem. Então, a notícia que teve agora da Automóvel, eu acho que deu um alívio para o papel, deu um alívio para o papel, né? Mas assim, não foi o bastante. A empresa continua trabalhando em níveis de alavancagem muito alto. Então, isso, querendo ou não, é perigoso mesmo com uma boa gestão que dizem que Simpar tem, tá? Mas assim, não tem panorama de operação de curto prazo, né? Aqui, para quem é long e vai carregar o ativo, é a área de compra. É o suporte que tem que comprar aqui, né? E assim, chegando no 7 diminuiria. Ou se não quiser diminuir, mantém. Mas assim, por enquanto, cara, não vejo nenhum sinal de reversão aqui de curto prazo, tá? Você vê que as médias de longo prazo, pelo menos a de 200, tá vindo de encontro com o gráfico, né? E isso não é bom. O ideal é que ela tivesse um pouco mais elevada ou até flat para esse gráfico conseguir trabalhar com mais força compradora. Mas assim, realmente não vejo nenhum panorama de operação de curto prazo em Simpar, tá? Rapaz, o Iago só mandou papel complicado. Vamos olhar no semanal, Movidas. Movidas é basicamente o mesmo play, né? Não tá muito diferente do que é Simpar, não. Tá? Para quem gosta de operar o ativo para carregar um position ou gosta da empresa, aí é a área de compra. Mas, assim, também operação de curto prazo, eu não estou vendo em movidas, tá? A não ser ontem, nesse rompimento aqui do 5,66, ativou um repique. Repique esse, que tem o primeiro alvo aqui no 5,80, nessa média de 9 períodos, junto com esse fundo anterior aqui, em movidas, tá? E aí depois o segundo alvo seria aqui na região dos 6,20, tá? Pouquíssimo espaço gráfico para uma operação de compra, tá? E assim, pouquíssimo espaço gráfico para vender também, tá? Porque está no fundo histórico, está quase em região sobrevendida ainda, né? Saiu de região sobrevendida, mas está assim no 30, ó, o IFR está no 34, quase 35, então lembrando que 30 já é região sobrevendida. O MACD não está me dando nenhum sinal comprador, o volume está na média, o OBV também não esticou para poder me dar um sinal de reversão ou de um repique mais forte, tá? Então, a visão de movida é essa, cara. Não tem operação de curto prazo também em movida. Certeza que o Iago só mandou essas ações assim. Absoluta, não tenho dúvida. Um abraço, viu, Iago? Gosto de você, mas certeza que você mandou só papel que não vai andar, por enquanto. Suzano, pessoal, mesma coisa. Suzano, acho que a gente está toda semana a gente está falando de Suzano, né? Suzano, mais uma vez, aquela notícia da compra da empresa, Suzano lateralizou. Quando saiu a notícia da desistência da compra daquela empresa, esqueci, eu fico com Panama Papers na minha cabeça, mas acho que não é esse nome, é outro nome, mas tem paper também.
Isso. O fim da Segue. notícia também foi. Pessoal, peraí. A idolatria é tudo que você coloca. Aí, tá bom. Segurou nesse suporte mais uma vez aqui dos 51,50. Eu repito, só vejo um panorama positivo para a Suzano se ela romper aqui a região dos 57,10, que é um panorama de ponto que eu já passei faz muito tempo, né, pessoal? Então é isso, ela está lateralizando aqui. Muito difícil ela romper esse suporte aqui, voltar para a região que ela ficou depois da notícia, tá? Então, assim, é uma lateralização. O que que a gente costuma fazer em lateralização? Comprar no suporte mais relevante, que eu estou vendo aqui no gráfico diário, e vender na resistência mais relevante aqui. Ou uma parcial aqui para esperar esse rompimento e depois esse teste no topo de 59. Rompendo primeiro e confirmando essa região dos 57,10 e depois essa região aqui dos 59, aí sim eu posso ter um panorama melhor para Suzano, tá, pessoal? Mas por enquanto não, tá? Muito importante que ela saia dessa região. E assim, o OBV também não está me adiantando nada, o IFR está em região compradora, o ADX não está mostrando que uma possível tendência de alta pode ativar, tá? E teve uma bela de uma maciada aqui no MACD. Então, assim, o interesse para compra existe, mas é muito baixo ainda para a gente poder traçar um panorama de reversão de tendência ou possível teste aqui dessa região dos 57,10, tá? Podem botar aí o alarme, tá? Tanto aqui quanto aqui. Quem quiser ficar tradando, Suzano, é isso, né? É isso, infelizmente, por enquanto. Vale em homenagem a Karen. Ó a Karen aí. Pessoal, o dia que vocês quiserem operar Vale opções aí, só marcar a Karen lá no grupo, tá? Que ela já está especialista em Vale. Comprou um apartamento só operando Vale em opções. É, deixa eu olhar no semanal. Deixar o chat aberto aqui também. Karen, vou ser bem sincero, tá? Vocês se lembram na semana passada que eu comentei, não sei se você estava, Karen, mas na semana passada eu comentei dessa região aqui do 61,80. Deixa eu até marcar aqui, 61,50 a 61,80 de Vale, que era uma região muito forte e que dependendo do gap que Vale abrisse com a queda do minério que a gente estava tendo no dia, se eu não me engano foi 6 ou 7%, né? Aquela correção que veio do 110 e depois voltou. Se Vale abrisse abaixo dessa região dos 61,80, ia ser bem complicado dela romper para voltar aqui para os 65. Mas, incrivelmente, Vale segurou e conseguiu aqui se manter acima dos 61,80, que, como a gente pode ver, é um suporte bem relevante dentro do gráfico de Vale, tá? Por quê? Porque existe uma forte confluência. Basicamente, todas as médias estão nessa região, né? Tem aqui a média de 400, que é muito forte, as médias de curto prazo, tanto a 9 quanto a 21 estão aqui, e a 200 apontando levemente para baixo, mas sem questão de, sem uma grau de periculosidade dela apontando para baixo, tá? Continuo destacando essa região de 61,80 de Vale como uma região muito forte, tá? Então, assim, perdendo essa região e depois perdendo esse 60,20 aqui, essa região dos R$ 60, Vale tem tudo para voltar para os 56. Agora, se ela se mantiver acima desse 61,80, lateralizar aqui, ou até um dia aí que o minério estiver subindo, hoje a gente vai dar uma olhada no minério, se eu não me engano, está subindo 1 e pouco por cento. Vale pode recuperar e vir buscar de novo essa região aqui dos 65 e mais uma vez vir para esse teste de fogo aí que ela está tentando passar desde o começo do ano, na verdade, né? Ela não consegue passar essa região aqui para voltar a figurar aqui nos 72, 74, tá? OBV tá um pouco vendedor, mas nada assim que me chame a atenção. MACD também tá vendedor. O volume foi interessante.
ficar de olho aqui, eu destaco, podem botar o alarme aí, 61,80, essa região aqui de meio, tá? Como uma região de bastante importância para Vale. Se ela vai voltar a figurar aqui no 55 ou se ela volta para testar esse 65 aqui. Lembrando que essa semana a gente tem relatório de produção de Vale, tá? Eu não sei, eu vou pegar aqui o dia que é, não sei se é hoje. Deixa eu ver aqui. Não. Não sei se é hoje, tá, pessoal? Mas eu acho que tem um relatório, vai sair. A DR de Vale já está caindo 3,51%, para vocês terem ideia. Não sei se saiu o relatório de produção, tá? Minério Singapura estava avançando, mas não tá falando aqui do relatório de China, tem dificuldade de atingir meta de crescimento, produção industrial. Não saiu aqui ainda, mas tem a notícia da produção de Vale, tá? Quem souber aí pode mandar no chat. Foi, realmente. É porque a média dela diária aqui é 1,6 bi, ontem foi quase 2,8 bi. Então realmente foi bem maior, né? Teve alguma montagem relevante de opção, Karen? Você chegou a ver? Tô tentando achar aqui, mas não tem nada sobre a questão da produção de Vale. Teve não? Tá. Vamos ver se aparece algo e aí a gente vai saber se a produção foi boa ou não, tá? Mas é isso. Vale para mim a fronteira continua sendo esse 61,80 aqui, tá? Fica bem de olho, tá? Tanto para um pullback para compra, quanto se abrir abaixo, um pullback para venda, tá, Karen? Fica de olho nisso. Pessoal também que gosta de operar Vale aí no curto prazo. Hoje no fim do dia. Valeu, João. Então, pessoal. Ideal acompanhar hoje se tem algum tipo de montagem de opções. Os resultados da produção de Vale não têm sido gerado muita volatilidade em Vale, mas vamos acompanhar. Vai que tem uma montagem, alguém sabe antes, né? A gente pode ter, mas continuo destacando essa região, beleza? Pessoal, Brave, por que estamos de olho aqui nesse papel? Primeiro, a direção que era de 3R toda saiu. Se eu não me engano, poucas pessoas ficaram, que era um grande tendão de Aquiles aí da empresa, né? Outros diretores entraram, então, inclusive, estava conversando com o Flávio e é por isso que ele também está olhando para o papel com bons olhos, tá? Assim, não tem um panorama de curto prazo de operação no papel. A ideia aqui seria uma montagem de posição long através de opções, num sintético, tá? Provavelmente aí a compra de uma call e a venda de uma put. O que que isso faria? Faria que eu tivesse posição diretamente ao ativo, tá? Sem comprar call seca ali, que pode dar errado e muitas vezes call seca de longo prazo dá errado, né? É muito complicado o carrego de call a seco por causa do teta, por causa do fator tempo que a gente tem nas opções. Então, a ideia aqui, como está bem amassado o ativo, é ter um carrego aí, provavelmente montar um sintético aí para o final de 2025 ou final de 2026 para a gente ter um position e realmente montar um position dentro do ativo, tá? Não tem aqui sinalização gráfica de reversão, tá? Ela não está conseguindo nem testar aqui as médias de curto prazo. Então não tem por que eu falar, se romper aqui, se romper aqui, aí é muito se, né? A gente tem que parar de trabalhar com si, porque cada vez mais a bolsa brasileira está complicada de operação de curto prazo. Então, acredito que seja melhor a gente esperar realmente ter um panorama mais interessante para poder passar alguma operação de curto prazo. Por isso que eu digo que o panorama aqui para a Brava é realmente um sintético de longo prazo aí para 1 ou 2 anos de carrego do ativo, tá? Nada, Karen, com Deus. Açaí, açaí. Pô, isso aqui foi água também, né?
Não, esse aqui acho que foi o Zé. Esse gap aqui provavelmente foi alguma notícia, né? Provavelmente foi alguma notícia. Volume fora do comum, o ABV dando uma esticada boa. O MACD virou, mas muito tímido ainda. Então, assim, apesar do volume alto, o interesse na compra ainda não está sacramentado, tá? Eu acho que no semanal, ontem, ativou um repique, um repique, com o espaço gráfico ok aqui, com o primeiro alvo aqui perto dos R$ 8, 8,10, e o segundo alvo aqui nesse fundo anterior dos 9,50, tá? É esse panorama para sair, assim, não vejo um sinal de reversão, mas um sinal de repique mesmo. É um papel que está bem amassado, né? Bem amassado mesmo. Porque se eu jogo aqui no diário, ele não está me mostrando uma possível reversão, nenhum sinal de possível reversão. O que pode ter aqui é um repique, realmente, um alvo primário aqui em 8, depois um alvo primário aqui em 9, 9,50 nesse fundo anterior aqui, na verdade. É isso mesmo. 9,20, 9,30. Nada mais que isso, tá? Não vejo, não parece uma reversão intraday. É muito interessante esse OBV intraday, hein? 240. No intraday tá interessante, mas realmente é isso, tá? Alvos curtos. No intraday aí, açaí tem tudo para buscar essa região dos 9,20. Primeiro os R$ 8, por ser uma barreira psicológica e uma resistência forte no gráfico diário, e depois essa região dos 9. Mas assim, pessoal, ainda é repique, tá? Não tem reversão de tendência aqui, tá? Para um repique, tudo bem. Mas não sou muito fã de açaí, né? Prefiro o Gemate todo dia, toda hora, né? O gráfico de Gemate está muito mais interessante. Então, inclusive, o Gemate vai reportar aí resultado, e pela conferência que eles tiveram lá em Nova York, o resultado de Gemate vem bem forte, viu? Com uma margem melhor, inclusive, que eu acho que estão batendo muito nas empresas por causa de margem, né? Gemate aqui, pessoal, esses R$ 7 aqui é um concreto, né? Muito difícil de romper essa região do 7. Sempre quando chego aqui, eu procuro comprar Gemate, né? Para as posições de longo prazo, né? Gemate aqui no gráfico diário tem um possível W, tá, pessoal? Ó, opa. Deixa eu só perguntar uma coisa. Eu vou fazer. Ah, não, deixa eu ver aqui. Não pode ser aqui o marcador. Tá ótimo. Tem um possível W aqui, tá, pessoal? Ó, ativo aqui rompendo essa região do 7,70, tá? Mas gosto muito de comprar aqui perto do 7, 7,10, 7,15. Eu sempre estou comprando Gemate, tá? Eu acho que do varejo aí é a que tá mais redondinha, mais arrumadinha, tá? E assim, que tem uma gestão sensacional. E estão com projetos novos, estão com um armazém, acho que é um galpão lá no aeroporto de Fortaleza também. Eles estão investindo bastante. Compraram o atacarejo do Nordeste, eu não sei muito bem qual o nome do atacarejo, mas é um atacarejo. Então, assim, de varejo, eu não tenho dúvida que Gemate é uma opção aí que tenha melhor upside, tá? Para a gente poder surfar aí uma volta do varejo. BBAS, pessoal. BBAS eu vou mostrar no intraday mesmo. O Regis mandou ontem. Como é que eu tiro isso aqui? Tá, tirei. O Regis mandou ontem Mandou ontem falando que o nível que BBAS está no gráfico diário é bem interessante. E realmente é interessante, tá? BBS saiu daquela cunha que a gente tinha conversado há um tempo atrás, né? Deu essa bela puxada aqui, junto com todos os ativos do IFNC, né? Se a gente olhar, Bradesco subiu muito, BPAC subiu muito, então toda a parte ali de seguros e bancos, né, deram uma boa subida. Ativou o repique aqui no gráfico diário,
e tem como alvo aqui a região dos 26,90, tá? E aí aqui a gente vai ter possivelmente um enrosco para definição de BBAS. Mas se eu jogo aqui no gráfico de 60 minutos, eu tenho aqui claramente uma possível reversão de tendência, tá? Então eu tenho aqui um primeiro ombro, uma cabeça e aqui a formação de um segundo ombro, tá? Então, rompendo aqui, tem tudo para vir testar a região de importância que eu acabei de destacar no gráfico diário, que é essa região dos 26,90, possivelmente buscando esse topo aqui dos R$ 27, tá? Então, assim, rompendo, ativando essa reversão intraday de curto prazo, tem tudo para buscar aqui essa região dos 27. E aí sim, quando eu volto para o gráfico diário, aí eu vejo que pode ativar aqui um pivô de alta e BBAS voltar. Realmente está num nível aí bem complicado. Deixa eu até arrumar aqui o IFR. Está num nível aí bem complicado. Ficou bastante tempo em sobrevenda e ainda está em região perigosa de sobrevenda, tá? MACD ainda não virou, mas quando a gente olha no gráfico intraday aqui de 60 minutos que tem o OCOI, um ombro cabeção ouro invertido, a gente vê o MACD comprador, tá? Então, vamos ficar de olho aí. Possivelmente aqui dá uma operaçãozinha intraday em opções, quem gostar de operar opções, tá? Mas destaco aqui que é muito importante que ele venha testar esse 27 para a gente ver o comportamento de BBAS, tá? Anima. Cara, a Anima tá feia demais. Feia demais, feia demais, feia demais, feia demais. A Anima aqui rompeu a média de 9 períodos, beleza, né? Primeiro passo aí para uma possível reversão foi rompido. Agora tem como alvo primário aqui os 2,50. Aqui nos 2,50 eu destaco que se a Anima romper essa região aqui, ela pode, primeiro, vir buscar esse fundo anterior em 2,70, depois esse outro fundo anterior em 2,80, e aí vir para a região dos R$ 3, tá? MACD bem tímido ainda, não virou, não dá para ter um panorama interessante. O OBV está levemente adiantado, então realmente ela pode vir buscar esse teste aqui nos 2,50. O IFR deu uma esticada, então tem um certo interesse na compra, tá? Deixa eu olhar aí, Duke, só por via das dúvidas. Também não tá lá essas coisas, né? Mesma coisa, ó. Tendência bem definida de baixa, tem que romper as médias de curto prazo para poder ter uma sinalização, mesmo com o MACD virado aqui. Volume muito baixo, mas também porque é o semanal, né? Mas volume muito baixo, abaixo da média. O OBV está interessante, né? Para buscar aqui essa região dos 11,20, mas assim, sem sinal de reversão de tendência na minha opinião. Já vamos para a Cogna, né? Que a gente olha a parte de educação aí. Cogna e Panorama é o mesmo. Mesma coisa. Cogna não tá com o MEC de comprador, o volume está interessante, o ADX está quieto, então não está mostrando que a gente pode encaixar aqui uma possível reversão de tendência de baixa para alta. Tá num mega de um canal de baixa há não sei quanto tempo, né? Tentou esse rompimento aqui do 3,50 e não conseguiu romper, né? Então, assim, para a Cogna, pessoal, é o seguinte, ela tem que primeiro romper essa região dos 1,50 aqui, né? O ideal é que ela lateralize aqui um tempo para poder voltar aqui para os R$ 2. Mas por enquanto, realmente, sem sinalização de operação de curto prazo. E assim, quem for querer ficar long no papel desse é doido. Porque ele nunca foi, ele nunca vai. Só se, pô, sei lá, governo aprovar curso de medicina, algo assim que tô vendo que está tendo a questão de fluxo comprador nessa empresa de educação. Mas, pô, não tem sinalização aqui. E assim, quem está enterrado nisso aqui, cara, é paciência. Isso aqui é a mesma coisa das pessoas que estão em Azev, né? Mas eu acho que Cogna ainda é melhor que a Azev, que a Azev é um lixo de empresa, um lixo de gestão. É isso. B3, pessoal. B3.
tava conversando com o Flávio esse dia e o Flávio tá me falando que B3, cara, tá muito, muito, muito descontada, tá? Muito descontada mesmo. Tá num suporte bem interessante, bem relevante, é um suporte que eu já havia marcado aqui, que é um suporte que teve uma reversão, um ensaio de reversão no mês 6 aqui, quando o IFNC deu essa puxada, que a gente foi até o 137.500 do Ibov, foi assim, maior parte do fluxo foi IFNC que puxou, como nós vimos lá no gráfico semanal do IFNC, da puxada que teve. Tá numa região interessante para uma operação aqui de reversão, tá? Eu queria que ela fizesse mais um ombrinho aqui, e aí sim eu poderia chamar de Yokoi, e aí ter uma reversão aqui para buscar essa região dos 11,70 novamente, tá? Então, assim, é um papel que eu acho legal para operar de opções, tá? Então, fiquem de olho aqui para ver se ele faz um segundo ombro e rompa aqui essa região dos R$ 11, que é uma região bem forte desse gráfico de B3, tá? Lembrando que B3 ela se movimenta muito em questão do fluxo. Se o fluxo for grande na bolsa, a B3 tem um panorama positivo de fluxo no papel, tá? Então, para quem opera B3 é muito importante ver esse tipo de gatilho. Ah, o fluxo estrangeiro, o fluxo total da bolsa foi de tanto, tanto. Quando tem um fluxo crescente na bolsa, B3 se beneficia e também tem a questão do fluxo passivo de compra que tem no IFNC, no índice financeiro. Então, subindo bancos, subindo ali a parte de seguros, B3 acaba subindo junto, beleza? Só o JBS. O JBS, mesmo panorama que a gente estava tendo na semana retrasada, né? O JBS precisa romper esse canal de baixa, tá? E romper aqui essa região dos 33,60 para voltar a figurar aqui na região dos 36, 37, tá? Mas assim, é uma ótima região para compra de longo prazo de JBS, essa região que ela tá? Que eu não tenho um panorama de compra, um espaço gráfico para compra, se ela não romper aqui um 33,60, tá? Mas o panorama aqui atual de JBS é aquela lateralize aqui nessa região e aí tem a força para romper, tá? Acho que a gente está vendo aí a arroba do boi voando, boi futuro aí foi de 250 para 310, assim, igual um jato, né? Refletiu na arroba do boi físico, né? O mercado de boi físico aí também está com uma arroba muito mais valorizada. Não está tendo muito gado na praça, então assim, demanda tá alta e a oferta tá baixa, né? Os fazendeiros mataram muitas fêmeas mesmo, isso aí foi em todo o Brasil. Então já não tem mais fêmea já valorizou e o pessoal não estava preparado para essa reversão que teve no valor da arroba. Então, assim, eu acho que realmente a demanda vai estar muito alta, a demanda está cada vez mais alta, China comprando bastante, e a oferta está baixa porque o produtor realmente não tinha como se adiantar no que aconteceu. Se o produtor estudasse gráfico, ele poderia entender mais ou menos o movimento, tá? Mas JBS, BRFS, Marfrig, eu acho que são papéis que a gente tem que olhar com carinho, principalmente JBS e BRFS. Vamos para a BRFS aqui, que eu acho que está num ponto bem interessante, tá? BRFS está nesse ponto bem interessante aqui, pessoal, que fez essa espécie de fundo duplo aqui, que a gente inclusive operou esse fundo duplo aqui, tá? Segurou num suporte bem interessante. Continuo de olho aqui, mas quero um sinalzinho aqui do OBV ou um sinalzinho aqui do MACD para poder comprar esse papel, tá? Então, o ideal é que dê alguns ajustes aqui nos indicadores de momentum para a gente poder pegar uma operação de volta de BRFS de volta aqui aos 25. Lembrando que esse papel tem um fluxo muito forte algumas vezes da JP Morgan, tá? Não é Morgan. Tem Morgan e tem JP Morgan. JP Morgan. Dizem, os boatos que quem opera por ela é o Molina, que vem comprando BRFS aí durante todo esse período dela aqui.
que foi uma bela de uma puxada aí esse ano, tá? Então, tô de olho, tá? Mas quero um ajuste aqui dos indicadores de momento para pegar uma operação aqui de curto prazo, tá, pessoal? Agora, de longo prazo, eu prefiro apostar em JBS, tá? Acho que JBS tem algumas vantagens que a gente não consegue enxergar graficamente, né? Acho que vocês me entenderam. Marfrig. Marfrig também, por enquanto, sem sinal de curto prazo, sem sinal de longo prazo, tá, pessoal? Marfrig realmente precisa melhorar um pouco esse fluxo vendedor dela aqui e o volume bem baixo, né? Ó, já tem desde o começo do mês ela não bate aí a média de volume dela, que já é uma média baixa. O MACD também nada de sinal, OBV nada de sinal e o IFR continua em região vendedora, tá? Então, sem panorama nenhum para Marfrig por enquanto, né? Realmente ela tem que romper aqui essa região dos 13,70, as médias de curto prazo, para poder a gente ter um alívio aí, uma mudança nos indicadores de momento, tá? Agora, pessoal, vou jogar aqui, só ver se está certinho. Vamos olhar. Cripto, cripto. Pessoal, tô de olho aqui no Ethereum, tá? Ethereum tem um possível ombro, cabeça, ombro invertido aqui, tá? Deixa eu ver se eu mandei, foi no semanal. Não pode ser o diário mesmo. Tem um possível ombro, cabeça, ombro invertido aqui, tá? Mas só ativa ganhando aqui a região dos 2.692, tá? O ideal é que a gente espere aqui, pessoal, um pullback, tá? Então, quero esperar isso aqui para poder tomar posição, tá? E aí ele vai embora. 3.400 e como o alvo final em 4.350, como eu passei lá no grupo de cripto, tá? Quem não tá no grupo de cripto, entra lá, que vou começar a mandar mais coisas lá, até porque agora o mercado, a parte do Ethereum, mercado de finança descentralizada, que aí vem Ethereum, vem LDO, Pendle, Avax, Arb, Op, Link, que são as altcoins, chamadas altcoins, e tem aquela categoria das shitcoins, que provavelmente se o Ethereum ativar uma reversão e aí vai subir qualquer bostinha de moeda. A moeda do cachorro do Elon Musk, Dogecoin, sobe. Moeda da Kamala Harris versus do Trump, moeda do Trump. Então, sobe tudo, pessoal. É chuva de liquidez. Então, vamos ver se a gente consegue capturar aí uma reversão de tendência no Ethereum para poder pegar também operações em altcoins, tá? Pessoal, BTC, assim, não tenho nenhum panorama, deixa eu tirar isso aqui, nenhum panorama de reversão no BTC, tá, pessoal? Mas tem um gatilho aí que a gente não está enxergando, que é a eleição americana, que é daqui a 20 dias, tá? Donald Trump já falou muito sobre o Bitcoin. Inclusive, o plano dele é que os Estados Unidos seja o país que tenha mais Bitcoin em posse, né? Em custódia deles. Então, acredito aí que saindo algumas pesquisas mais próximas das eleições e o Donald Trump ganhando, a gente pode ter um rally no Bitcoin. Então, assim, o gatilho do Bitcoin, para mim, que pode trazer mais volatilidade para o Bitcoin, vai ser realmente eleição americana, de preferência com o Trump na frente e o Trump ganhando, tá? Agora, a Câmara ganhando, realmente eu não sei o que vai acontecer. Mas o gatilho para mim do BTC é esse e o gatilho do Ethereum para mim é gráfico, por enquanto, tá bom? Vamos dar uma olhada no minério. Minério não consegue realmente romper aqui essa região dos US$ 110, tá, pessoal? Tem uma possível bandeira de alta aqui, tá? Mas assim, precisa romper esses US$ 110 aqui para o minério 110, depois 115, para o minério realmente encaixar uma tendência de alta. Enquanto não romper esse 110 aqui, eu nem me preocupo com o minério, tá? Petróleo, pessoal, o petróleo
voltando a testar aquele suporte relevante aqui dos 74 aos 70 dólares, depois da notícia que Israel não tem vontade, falou que não vai retalhar o Irã atacando a região de produção de petróleo, dos campos de petróleo do Irã, tá? E aí, todo o apetite que tinha aí para o petróleo não está tendo mais. Mas, chegando aqui nesse patamar, eu acho que assim, uma compra de algum papel de Prio ou de Petrobras ou até de Brava pode ser uma boa aí para um carrego de repique do petróleo, visando também o gatilho dos problemas geopolíticos que podem acontecer aí até o final do ano, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas é bem interessante também ficar de olho na questão da produção. Eu acho que tem muito lugar mostrando aumento de produção de petróleo. Então, vamos ver o que acontece aí no curto prazo. Mas, assim, por enquanto, nenhum panorama positivo de compra para o petróleo, tá? No máximo aí, um repique, até que a região de 76, tá? Ou até que saia uma notícia aí de um ataque, algo do tipo. Fechou? Pessoal, acho que é isso. Passamos por vários ativos aí, né? E a gente continua no grupo. Já vou postar no YouTube lá esse vídeo. Muito obrigado pela presença de todos aí. Um grande abraço.